notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril, e nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Desde já vou te pedir desculpas, porque o nosso vídeo vai sair bem mais tarde. Na realidade, eu tinha me programado para fazer o vídeo bem cedo, mas eu observando o cenário, né, o cenário do Botafogo, você não vê nada, não tem nada. O Botafogo jogou no sábado, ontem fizemos o nosso vídeo pós-jogo, e aí hoje é uma reapresentação, né? Então notícia nós não temos nenhuma, a não ser que hoje começa a era Franklin Carvalho na direção, no comando técnico do Botafogo. O Franklin Carvalho, que foi auxiliado do Arthur Jorge, você já sabe disso, nós já falamos sobre isso, toda a mídia já fala sobre isso, né? Ele foi auxiliado do Arthur Jorge até o início desse ano, quando o Arthur Jorge se transfere do Al Rayyan para o Cruzeiro, e aí o Franklin Carvalho resolve dar início à sua trajetória como técnico principal de um clube. Ele naquele momento ele não imaginava ser técnico do Botafogo, mas ele queria começar a sua carreira como técnico principal, uma vez que ele tem larga experiência acompanhando o Arthur Jorge. Lembrando que ele foi auxiliar do Arthur Jorge lá em 2024, quando nós fomos campeões da Libertadores e campeões brasileiros. Ali ele já era auxiliar. E segundo até informações que agora, né, elas vão sendo veiculadas com mais frequência, ele era uma pessoa muito ativa na comissão técnica do Arthur Jorge naquela época, em 2024. Ele era realmente o braço direito ali, o principal auxiliar do Arthur Jorge. Era aquele que fazia toda uma coordenação ali de jogadas ofensivas, né, jogadas ensaiadas. Você deve lembrar de gols, por exemplo, de escanteio, né, que o Botafogo fez contra o Flamengo, vários gols, né, contra o Internacional. Nós tivemos um repertório de jogadas ofensivas, jogadas ensaiadas na parte ofensiva, de muito sucesso naquele momento. E o Franklin Carvalho agora pode trabalhar como técnico principal do Botafogo. Ele traz consigo uma comissão técnica, onde tem preparador físico, onde ele tem treinador de goleiro, onde ele tem o seu analista de desempenho. Ele tem o seu analista de desempenho e ele tem ali também o seu auxiliar direto também. Então é uma comissão técnica bem significativa, bem robusta, bem planejada, né? Bem planejada. Ela consegue atender a todas as necessidades de um treinador. Então o Franklin Carvalho vai fazer o início aí do seu trabalho hoje. E aí eu vendo aí também alguns vídeos, como eu falo para você, eu vejo todos os vídeos que o YouTube me recomenda. Por isso eu te peço a sua participação, para você se inscrever, para você compartilhar lá nos grupos do WhatsApp. Bota lá, quem sabe alguém vê, né? Quem sabe por ser um intermédio alguém vai ver os nossos vídeos, vai gostar dos nossos vídeos e vai também se inscrever no canal, vai fazer também a participação no canal, correto? Então eu vejo tudo, já dei meu like, já dei a minha contribuição. Eu vi de manhã cedo o Franklin, vi o Fabiano Bandeira, agora há pouco vi o canal do Manel, que
faz o vídeo um pouco mais tarde do que esse, né? 8 e pouco. Mas eu tô gravando já o vídeo bem tarde. Esse vídeo de hoje eu tô gravando são 10 horas e 30 minutos a hora que eu tô gravando. Porque na realidade eu não iria gravar o vídeo. Mas aí, puxando ali pelos assuntos que eles estavam comentando de manhã cedo, eu falei, não, eu vou fazer um vídeo aqui, vou fazer uma pesquisa rápida, correto? Para poder trazer alguma informação. Então, o que nós vamos falar sobre hoje? O Franklin Carvalho vai iniciar a sua trajetória. O Botafogo veio aí aos trancos e barrancos com o Martim Anselmi, foi demitido, entrou o Rodrigo Belão. Rodrigo Belão começa sendo derrotado por 4-1 para o Atlético Paranaense, mas se recupera, consegue vencer o Mirassol ali por 3-1 e consegue vencer no sábado o Vasco por 2-1. Então ele consegue ali 4 pontos importantíssimos para o Botafogo. Então aí o Botafogo hoje está com 12 pontos, está na 19ª colocação, não sei, uma dessa classificação, e com um jogo a menos. O Botafogo ganhando esse jogo, ele já vai ali para 7º ou 8º lugar, colocado, correto? Já vai para 7º ou 8º colocado, porque esse jogo é contra o Vitória. Ainda não temos a data ainda do jogo contra o Vitória. E aí todo mundo ali, como eu falei, Canal do Manel, o Thiago Franklin, o Fabiano Bandeira, estavam fazendo a mesma análise, né, sobre o mesmo assunto, análise sobre o mesmo assunto, que é a tabela do Botafogo durante esses períodos mais próximos, durante o mês de abril e o mês de maio. E aí eu também fiz ali uma análise, porém eu fiz uma análise apenas com o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro nós já estamos na 10ª rodada. Você pode achar que há uma dificuldade muito grande de chegar lá no topo, mas o que eu observei? Eu observei que alguns jogos do Botafogo, até ali a 19ª rodada, eu olhei, que é o primeiro turno, né? O Botafogo ainda vai jogar contra o Coritiba. O Coritiba está na nossa frente, e aí é o próximo jogo. O Coritiba está na nossa frente, jogo em casa. Nós vamos jogar com o Atlético Mineiro. Vamos jogar com o Atlético Mineiro. Nós vamos jogar contra o São Paulo, que está na nossa frente. Nós vamos jogar com o Bahia, que está na nossa frente. Então, ali, Bahia, São Paulo, Atlético Mineiro, se não me engano, está na nossa frente, e o Coritiba. Então, esses jogos aí, eles vão ser, inclusive aqui, ó, nós temos o São Paulo fora. Olha, um bom resultado, com um time que está à nossa frente, ele é muito importante para o Botafogo. Você tem visto os jogos do São Paulo? Ontem, inclusive, o São Paulo ganhou ganhou do Cruzeiro. São Paulo ganhou do Cruzeiro. Então você vê, então o time de São Paulo está muito forte. E o Botafogo conseguindo um resultado positivo contra esses times, inclusive o Atlético Mineiro é fora, o São Paulo é fora e o Bahia é fora. Olha só, 3 times que estão na nossa frente que nós vamos enfrentar fora de casa no primeiro turno. Então, um resultado positivo nesses jogos, que pode ser ali um empate ou até mesmo uma vitória, cara, pode garantir ao Botafogo posições importantes. Aí você tem também à nossa frente quem? Você tem o próprio São Paulo, como eu falei. Você tem aí o Palmeiras, que nós já jogamos, é o líder, né? O Palmeiras nós jogamos. Nós temos o Flamengo, que está à nossa frente. Nós temos o Fluminense, que também está à nossa frente. Esses times nós já jogamos.
mas vamos ter a volta no segundo turno, correto? Então o Botafogo pode ali ter muitos pontos positivos nessa trajetória. Eu ainda acredito que o Botafogo possa terminar aí esse primeiro turno no G5, vamos colocar assim, no G5, vamos ficar apenas atrás de Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Fluminense. Quem sabe até podemos alcançar um desses aí. Então eu acredito desta forma. Então nós temos aí essas possibilidades. Cara, o Bahia ontem foi derrotado também pelo Palmeiras. O Flamengo conseguiu uma vitória não tão convincente. Não tão convincente foi a vitória do Flamengo. O Flamengo jogou contra agora até me esqueço aqui o adversário do Flamengo. O Atlético Mineiro também venceu, mas não é tão convincente assim. Então o Botafogo tem muitas condições. De fazer ali um final ainda de primeiro turno com êxito, buscando resultados importantes. Porque você sabe, cara, o futebol é assim. O futebol é feito desses momentos, aonde nas oportunidades, nas grandes oportunidades, você consegue fazer aquele resultado que lhe é favorável, e aí você começa a alcançar posições que até aquele momento você não acreditava que poderia chegar. Correto? Então o Botafogo chegando ali no G5, mais uma vez falando, ficando atrás de Palmeiras, ficando atrás de Flamengo, ficando atrás de Fluminense e atrás do São Paulo, cara, é um feito que é totalmente possível para o Botafogo. É totalmente possível. Lembrando, por exemplo, hoje, até vi hoje ali, o Dorival Júnior parece que foi demitido do Corinthians, né? Então o Corinthians já começa a ter aqueles problemas internos, aquelas pequenas crises, aqueles pequenos episódios de conturbação dentro do seu elenco, né? Dentro do seu grupo de trabalho, porque agora vai ter que procurar um treinador, vai ter que mudar toda a metodologia. Então essas questões elas são sempre traumáticas, e o Botafogo agora está com o Rodrigo Belão. Ele geralmente vai utilizar o mesmo sistema do Arthur Jorge, correto? Com algumas variações. Ontem ele viu, por exemplo, o Botafogo jogando num 4-3-3. No jogo do Mirassol, na minha visão de tática, num 4-4-2, correto? Jogando num 4-4-2. Ontem, por exemplo, ele viu ontem não, no sábado, ele viu o excelente desempenho do Matheus Martins, que é muito criticado, inclusive por mim, correto? Mas jogou bem. Então, algumas nuances do treinador dentro do seu trabalho feito no campo ali, dentro dos treinamentos, pode potencializar jogadores importantes. Por exemplo, você viu o Ferrarese jogando uma partida muito consistente ao lado do Barbosa. Pode ser um jogador que venha a ocupar ali a posição que até então nós achávamos que seria do Bastos, mas na minha opinião o Ferrarese está bem melhor, até fisicamente, do que o Bastos. Então nós temos isso. Nós vimos ali o Caio Roque, por exemplo, que entrou no lugar do Alex Telles. Ele não foi tão bem, cara. Na minha opinião ele foi bem sim, inclusive participando do gol do empate. Você vê que ele pega a bola ali do lado esquerdo e ele faz um cruzamento na área de uma forma correta, buscando ali o jogador que está no segundo pau. Ninguém pegou, a bola não alcançou ninguém, mas ela passou e sobrou pro Vidalba, que também entrou muito bem, o Vidalba, e o Vidalba fez o gol de cabeça. Assim, o nosso gol do empate. Então,
muitos jogadores ali podem ser potencializados. Por exemplo, nós vimos o Edenilson, nós vimos o Alan. Quer dizer, nós vimos um meio-campo com Alan, Edenilson e Danilo, correto? Uma coisa que me chamou a atenção também, que foi falado ali nesses vídeos que eu vi dos nossos amigos, é o seguinte: Santi Rodrigues não entrou em campo, Medina não entrou em campo, Montoro não entrou em campo, né? Esses jogadores assim de Barreira não entrou em campo. Eu acho que o Montoro entrou sim no segundo tempo. O Montoro entrou. Tem até aqui um papelzinho aqui que eu tinha feito aqui. O Montoro entrou. O Montoro entrou inclusive no lugar do Edenilson. Mas o Justino não entrou. Então muitos jogadores ali, e eu falava sobre isso, muito tempo que eu falo, cara, não importa. Tem dor, não sei se vocês vão se lembrar da época que falavam, o Botafogo tem muito estrangeiro, cara, não tem muito estrangeiro. É assim que você vai fazer. Você bota uns, você tira outro, você vai fazendo um gerenciamento do seu elenco, de modo que o seu elenco ele possa estar sempre com força máxima. Você já imagina no jogo seguinte, se o Alan tiver ali um desconforto, né? Alguma coisa, em virtude do sacrifício que ele fez no jogo contra o Vasco, né? Em virtude do desempenho que ele teve no jogo contra o Vasco, na intensidade que ele teve que utilizar ali no jogo contra o Vasco. Aí você vem agora, você tem ali o Medina para entrar ali no lugar do Alan, você recua um pouco o Edenilson, você tem o Newton que entrou também no jogo. Então, cara, você tem ali jogadores. Você tem muitos jogadores que você pode ali utilizar e manter o time sempre jogando de forma intensiva. Então, o trabalho do Franklin Carvalho agora vai ser muito facilitado pelo fato do Belão ter colocado ali um time numa formação que muitos treinadores utilizam. O máximo que ele pode fazer ali é colocar ali um 4-2-3-1, vai poder jogar tranquilamente no 4-3-3, que nós já vimos, dependendo dos jogos. Por exemplo, nós vamos jogar aqui contra a Chapecoense, nós vamos jogar ainda. Nós vamos jogar contra o Remo. Esses jogos aqui, inclusive, são fora. Correto? Já vamos jogar contra o Remo fora, Chapecoense fora. Vamos jogar contra o Corinthians em casa. Vamos jogar contra o Santos em casa. Vamos jogar contra o Vitória em casa. Então você vê que em determinados jogos você pode utilizar um time mais ofensivo, em outros jogos um time mais defensivo, ou um time mais consistente no setor de meio campo. Então, nós temos grandes possibilidades, dependendo da forma com que trabalhe o Franklin Carvalho. Por exemplo, nós podemos manter lá na frente o Arthur Cabral, nós podemos ali utilizar ali o Júnior Santos, nós podemos utilizar aberto o Villalba, nós podemos colocar do lado esquerdo o Matheus Martins ou o Montoro como um meia ponta, né? Então, olha só a gama de possibilidades que o Franklin Carvalho terá para trabalhar, né? Então, nós temos aí um excelente elenco, cara. Nós temos um excelente elenco. O que precisa é motivação, acertar a forma de se posicionar, né? E a intensidade com que é feito ali aquela participação em campo. Cara, então nós temos muitas condições. Então, dentro dessa tabela aqui, nós temos que visar sempre os times que estão à nossa frente, correto? Times que são plausíveis de você alcançar. Como eu falei, nós temos ali à nossa frente, nós temos ainda o Atlético Mineiro, se não me engano, está na nossa frente.
nós temos o Coritiba, que está na nossa frente, nós temos aqui o São Paulo, que está na nossa frente, e o Bahia, entendeu? Então esses times, por exemplo, o Coritiba é perfeitamente alcançável, né? Porque nós temos um jogo a menos, então basta vencer, nós já vamos alcançar o Coritiba. E aí nós temos que fazer bons resultados contra Fluminense, contra Bahia, contra São Paulo e contra o Bahia. Contra o Bahia. Né? E vai os outros times, cara, são times que estão né? Na sequência lá, mais próximo lá, nós estamos à frente desses clubes. Então, é assim que eu vejo o início do trabalho do Franklin Carvalho e como o Botafogo deve projetar a sua ascensão na tabela. Ainda temos 3 clubes que estão à nossa frente, que nós podemos somar pontos. Isso seria muito importante para o Botafogo, muito importante. E depois os times que estão colocados um pouco mais abaixo de nós e que nós temos totais condições de vencer. Por exemplo, a questão do Santos, que não vem bem, a questão do Atlético Mineiro, que nós temos sempre uma boa participação, né? Então, dentro disso que hoje eu faço a nossa análise. Bom, muitas notícias vão acontecer ou já estão acontecendo durante o dia. Enquanto eu estou falando, notícias podem estar surgindo ali dentro do Botafogo, questões do texto com aquela confusão, e nós vamos aguardar, e no vídeo de amanhã, né? Nos vídeos de amanhã nós vamos comentar sobre os assuntos que estão acontecendo, provavelmente até mesmo agora, ok? Então é isso aí, nós vamos ficando por aqui, um grande abraço, saudações alvinegras.